Bom pessoal, no nosso último vídeo de matemática nós falamos sobre a progressão aritmética. Progressão essa que é uma sequência de números na qual um número é dado pelo seu antecessor somado de uma certa razão r. No vídeo de hoje a gente vai aprender sobre a progressão geométrica. É uma sequência no qual o número não vai ser mais somado, mas sim multiplicado por uma razão q. Então é importante, caso você não tenha ainda assistido esse último vídeo, corre lá, confere. Tem os resumos disponíveis tanto de progressão aritmética quanto de progressão geométrica aqui no perfil do Instagram, então confere lá para ficar craque nessas matérias e bora pro vídeo. Bom, então vamos lá. No último vídeo então nós falamos sobre a PA. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a chamada PG, progressão geométrica. A gente vai ter aqui uma sequência de números da mesma forma que a gente tinha na progressão aritmética. Uma sequência A que tem os termos A1, A2, A3 até um certo AN. E essa sequência ela vai crescer de maneira diferente da progressão aritmética. Enquanto na progressão aritmética os números cresciam com o seu antecessor somado de uma certa razão r, na progressão geométrica a sequência de números ela cresce da forma que um número é dado pelo seu antecessor multiplicado por uma razão q. Vamos ver isso aqui. Então eu posso dizer que para mim obter esse A2 aqui, eu tenho que pegar antes o que eu tinha, que era o A1, e multiplicar por uma certa razão q. Da mesma forma, se eu quiser o A3, eu preciso pegar o A2 e multiplicar por uma razão q, e assim sucessivamente. Se eu quiser fazer o processo inverso agora, se eu tiver no meu A3 e quiser saber quem era o meu A2, eu tenho que fazer a operação inversa na matemática. Qual que é a operação inversa da multiplicação? Isso mesmo, é a divisão. Então eu divido por q o A3 para obter o A2. Dessa forma, então, essa minha razão q, ela vai ser obtida pelo, por exemplo, A2 pelo A1, o meu A3 pelo A2, o meu A4 pelo A3, enfim, qualquer número pelo seu antecessor. Então vamos a alguns exemplos aqui. Vamos calcular primeiro qual que é a razão dessa sequência aqui. Então eu posso escolher, por exemplo, aqui o 20 e o 10. A minha razão q vai ser um número dividido pelo seu antecessor. 20 dividido por 10 vai me dar 2. Da mesma forma, eu poderia ter calculado o 10 com o 5. Então, um número que é o 10 dividido pelo seu antecessor, 5, também me dá 2. Essa razão é constante. Da mesma forma que eu tinha na PA que a razão era constante, na PG essa razão também vai ser constante. Outro exemplo aqui, de outra sequência, isso aqui vai ser um pouquinho diferente. Eu vou ter que minha razão Q, por exemplo, aqui pegando o 20 e o 40, vai ser 20 dividido pelo seu antecessor, que era o 40. Posso simplificar por 2, fica 1 sobre 2, ou seja, minha razão é meio. Isso eu conseguiria obter da mesma forma se eu pegasse, por exemplo, o 5 sobre 2 e o 5. A razão seria 5 sobre 2 dividido pelo seu antecessor, que é 5. Isso aqui é uma divisão de frações, eu repito a primeira fração e multiplico pelo inverso da segunda e dá meio também. Então essa razão ela é constante. A gente percebe que, vamos supor que isso aqui fosse uma PA então de razão 2, eu teria aqui 5, depois 7, depois 9, aí que eu chegaria no 11. Então aí que eu passaria desse segundo termo aqui da PG. Percebe que a PG ela cresce muito mais rápido que a PA. Então uma dica aqui, se você quiser cavar um buraco mais rápido, largue a PA e pegue a PG, certo? Eu não sei se você entendeu essa piada, mas fica aí a dica. Um ponto importante para a gente entender, que vai ser a base para a gente calcular o termo geral de uma PG, é que se eu estou no A1, então vamos lá, A1, A2... A3, A4. Se eu estou no A1, então para ir para o A2 eu preciso multiplicar por Q, certo? Se eu estou no A2 e quero ir para A3, eu preciso multiplicar por Q também. Agora, se eu estou no A1 e quero ir direto para o A3, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar o A1, multiplicar por Q para obter o A2, multiplicar por Q, esse daqui que seria o meu A2, para poder obter o A3. Então eu teria Q vezes Q, Q ao quadrado. Então se eu quisesse descobrir o A3, eu multiplicaria por Q ao quadrado. Da mesma forma, se eu tenho o A1 e quero descobrir o A4, então o que eu teria? A1 vezes Q vezes Q vezes Q vezes Q ao cubo. Então para descobrir o A3 eu uso Q ao quadrado, para descobrir o A4 eu uso Q ao cubo. Então a gente vai chegar na fórmula do termo geral de uma PG. A fórmula do termo geral de uma PG ela é útil para nós identificarmos qual vai ser o termo da minha sequência. Se eu quiser saber o quinto termo, o segundo termo, o décimo termo, eu consigo encontrar todos esses termos apenas aplicando na minha fórmula. Então, para mim calcular um certo termo n, eu preciso do meu A1, meu primeiro termo, vezes a minha razão elevado a n menos 1. Lembra o que a gente viu ali? Se eu queria o A3, eu precisaria multiplicar A1 vezes Q ao quadrado. O A4, eu precisaria de A1 vezes Q ao cubo. Então, percebe aqui que
Aqui, quando eu quero 3, eu tenho que jogar 2 ali na potência. Quando eu quero 4, eu tenho que jogar 3 na potência. É justamente isso aqui, n menos 1. É sempre n, o número que eu estou aqui, menos 1. A gente chega na fórmula do termo geral. Vamos a um exemplo, então? Eu tenho essa sequência aqui novamente, 5, 10 e 20. A gente viu que essa razão aqui, então, é um termo dividido pelo seu antecessor, 2. Eu estou querendo saber qual que é o quinto termo dessa sequência. Então, o A5 vai ser igual a 1, que é o primeiro termo, 5, vezes a minha razão, que é 2, elevado a 5 menos 1, ou seja, elevado a 4. Então eu vou ter aqui 5 vezes o 2 elevado a 4, que vai me dar 16. Uma dica então para vocês poderem fazer essa multiplicação é pensar que 10 vezes 16 me daria 160. Multiplicar por 5 seria a metade disso, então a metade de 160 é 80. Então o quinto termo dessa sequência seria 80. É fácil a gente continuar essa sequência aqui. 20, se a minha razão é 2, ou seja, eu estou fazendo com que cada número seja o dobro do seu antecessor. Então eu teria aqui depois do 20 o 40 e o dobro o 80. Chegaria mais fácil, só sabendo a razão eu poderia ir multiplicando e chegar no valor. Agora imagine que o exercício te pedisse o A20, certo? Isso aqui já daria um trabalho bem grande para a gente poder fazer isso na mão. Então a fórmula do termo geral ela é muito útil nesse caso. Por fim aqui da nossa teoria, o cálculo da soma dos n termos de uma PG. Se eu estou querendo saber qual seria a soma de uma certa quantidade de termos da minha PG, então eu uso a fórmula da soma dos n termos. Então a soma de n termos pode ser 2 termos, 3, 5 termos, como a gente viu aqui. Vai ser igual ao primeiro termo, vezes a razão elevado a n, que é a quantidade de termos que eu estou pegando, tudo isso menos 1, dividido por a razão menos 1. Então essa aqui é a fórmula do soma dos n termos. Vamos ver isso aqui na prática, como é que funciona. Questãozinha então da PUC Rio de Janeiro, ano de 2017. Eu tinha então essa equação S, que seria igual a 4 mais 8 mais 16, mais até eu chegar no 2048. Está me pedindo qual que é o valor de S, ou seja, qual que é o valor dessa soma. Se nós analisarmos bem, do 4 eu pulei para o 8, do 8 para o 16. Percebe que eu estou sempre pegando o dobro de um número em relação ao outro. Se eu fosse calcular uma PG, isso aqui seria 16 sobre 8 a razão, que me daria 2. Da mesma forma, se eu fizesse 8 dividido por 4, também me daria 2. Então isso aqui é uma PG de razão 2. Então, para me calcular a soma dos n termos, eu vou ter que usar o A1 vezes o Q elevado a n menos 1 dividido por Q elevado a menos 1. O problema aqui é que eu não sei qual que é o número do termo 2048 na minha sequência. Ele é o quinto número? Ele é o sexto número? O oitavo? Como é que eu vou saber isso? Para eu saber isso, eu vou recorrer à fórmula do termo geral de uma PG. A n é igual a 1 vezes Q elevado a n menos 1. A n vai ser 2048. A 1, que é o meu primeiro termo, é 4 vezes a razão, que é 2, elevado a n menos 1. Então eu vou ter 2048 dividido por 4 igual a 2 elevado a n menos 1. Aqui então essa divisão vai me dar 512 é igual a 2 elevado a n menos 1. Então o que eu posso fazer aqui? Eu preciso levar esses dois termos na mesma base para que eu possa igualar os seus expoentes e resolver essa equação aqui em função de n. Então eu vou fatorar aqui o 512. Dividido por 2 eu vou ter 256. Que dividido por 2 vai me dar 128. E dividido por 2 vai me dar 64. Por 2 vai me dar 32. Por 2 vai me dar 16. Vamos continuar aqui do lado. 16. Então, por 2 vai me dar 8. Por 2 vai me dar 4. Por 2 vai me dar 2. E por 2 vai me dar 1. Então aqui eu tenho que 512 é 2 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2 elevado a 9 é igual a 2 elevado a n menos 1. Corto as bases aqui e igualo os expoentes. 9 igual a n menos 1. Então n é igual a 10. Então o termo 2048 é o 10º termo da minha sequência. Pois bem, então é só eu aplicar agora esse n igual a 10 nessa forma aqui. Vamos fazer aqui no cantinho então. A soma essa então vai ser igual ao primeiro termo, que é 4, vezes a razão, que é 2 elevado ao n, que é 10, menos 1, dividido pela razão, que é 10, menos 1. Aqui no caso eu cometi um erro, né? Aqui eu deveria ter colocado o Q e eu acabei colocando o n, então vamos refazer aqui embaixo. Acontece, pessoal, isso aqui pode acontecer com vocês também na hora de resolver o exercício. A gente tem que estar pronto para reconhecer esses problemas que podem acontecer e fazer o certo a partir de agora. Então, A1 que é 4, 2 elevado a 10 menos 1, dividido por Q, agora sim, Q que é 2 menos 1. Então S vai ser igual a 4 vezes
1024, que é 2 elevado a 10, menos 1, 1023. Isso aqui vai me dar 4092. Resposta certa, letra A. Bom, pessoal, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a entender um pouquinho mais sobre o que é uma progressão geométrica e como encontrar o seu termo geral, a soma desses termos. Peço desculpas pelo erro aqui do exercício, mas faz parte, você também vai encontrar isso na hora de resolver os seus exercícios. É importante a gente estar atento a esses detalhes e, enfim, identificar o erro e refazer da forma correta. Lembrando que tem resumo dessa matéria aqui no perfil, então caso você precise consultar novamente essa teoria, acessa lá o resumo aqui no perfil do Instagram, que já tem tudo lá para ti, tanto de PA quanto de PG. E o vídeo de PA também está disponível aqui no Instagram. Lembrando a vocês que toda terça tem resumo novo aqui no Instagram, e toda quinta tem vídeo novo ao meio-dia no YouTube e à noite no Instagram. Se você gostou, não deixe de deixar o seu coraçãozinho aqui embaixo, compartilhe com seus amigos que você acha que podem se aproveitar desse conteúdo também. Um forte abraço a todos vocês e bons estudos!